Olá, queridos amigos, queridos líderes do ciclo do discipulado. Estamos já quase terminando essa série de lições, de 13 lições que estão aqui nesta lição de Escola Sabatina, especialmente para os novos crentes. E esta é a segunda fase do ciclo do discipulado, que é a confirmação de nossa fé. E o título da lição número 12, especificamente, é O Discípulo e as Profecias do Apocalipse. E para poder comentar esta lição, está conosco mais uma vez o pastor Reinaldo Siqueira, quem é reitor do SALT para toda a América do Sul. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Edson. Vamos então fazer uma oração e em seguida já comentar este fascinante tema das profecias do Apocalipse. Vamos orar. Bondoso Pai que está nos céus, Senhor, agora, ao abrirmos a Tua palavra novamente no livro de Apocalipse, Senhor, Tu dizes que é bem-aventurado aquele que lê e que compreende as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. E é isso que nós queremos fazer, Senhor, compreendê-la cada vez mais, para preparar-nos adequadamente para a volta de Jesus e para sermos Teus instrumentos na terra, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos tudo isto. Amém. Em certa ocasião, tive a oportunidade de receber algumas notas de dólares, de 50 e 100 dólares. Só que eu não percebi que essas notas eram falsas. E quando eu fui a comprar com essas notas, eu descobri que eles me disseram: esta nota não serve, é falsa. E eles colocaram um carimbo em cima disso e eles reteram, inclusive. E quase que eu me complico a vida por essas notas. Só que eu não sabia. E que a pessoa que me deu, que era uma pessoa que cambiou os dólares, ele tampouco saberia, eu não sei. Mas foi que eu fui enganado por isso. A importância de conhecer uma nota verdadeira, uma nota falsa, é muito importante, porque isso vai dar valor à credibilidade, à forma como eu vou negociar posteriormente. Vocês sabem que nós também temos algumas características definidas para identificar a igreja verdadeira das igrejas falsas. E a Bíblia é muito clara, inclusive há algumas profecias que definem os tempos que nasceria, algumas características que teria, e isso é muito importante conhecer para saber e reconhecer a igreja verdadeira. O foco da lição desta semana, a lição número 12, tem como propósito identificar, através da profecia bíblica do Apocalipse, qual é verdadeiramente a igreja de Deus. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço. A simbologia de Laodiceia e Babilônia, sem dúvida, é fundamental para entender se verdadeiramente a igreja adventista do sétimo dia se encaixa em um outro simbolismo. Nós todos sabemos que as 7 igrejas de Apocalipse representam cada uma um período da história da igreja ao longo do tempo. E o último período é a 7ª igreja. E não tem mais uma 8ª igreja. É a 7ª igreja e a partir daí acabou tudo. Isso quer dizer que essa igreja é remanescente. Só que essa igreja tem alguns problemas, é identificada com algumas dificuldades, que não é mormon, né? E que tem algumas dificuldades que diz que tem realmente muito custo, mas que é representado por ouro, né? Preciso ouro. É rica, mas não é rica. E fala de algumas coisas que deveriam melhorar a igreja. Agora, a situação que nós queremos encaixar aqui é: muitos chamam a igreja adventista como a igreja Babilônia. E na Bíblia nós encontramos que jamais a Bíblia identifica o remanescente de Deus do último tempo com Babilônia. Babilônia é outra coisa no Apocalipse, não é verdade? Sim, no caso, pastor Edson, é interessante ver assim, né? Quando nós olhamos a sequência, né? Porque o livro de Apocalipse abre com Jesus andando entre estes 7 candelabros.
e lembrando que é o templo celestial. Aí quando ele vai explicar o que representavam esses candelabros, diz, estas são as 7 igrejas. Né? E fala para cada uma, ele manda uma mensagem. Essas são as igrejas de Deus. Não é? E quando você pensa na última igreja, é Laodiceia. E todas essas igrejas têm problemas, né? Algumas delas têm menos, outras têm mais. Porque o povo de Deus vive no mundo e na história. Isso aqui não é uma ilustração, assim vamos dizer, fantasiosa da realidade. Deus está representando aqui a realidade. Há momentos que a igreja tem poucos problemas, muita dedicação, mas tem momentos que a igreja passa por muitas dificuldades. E cada uma aparece nas igrejas diferentes. E como os homens de Deus, né? Mostra David como um filho de Deus, um tremendo homem, tem os seus problemas. Ele não oculta os problemas. Exatamente. E aí Abraão teve esses problemas, e depois Moisés teve esses problemas. Todos os grandes homens de Deus, mas também tiveram problemas. A igreja também, remanescente do último tempo, também teria seus problemas. Isso é muito, para mim, eu acho assim, eu vou dizer como adventista do 7º dia. Eu me tornei adventista há 17 anos. E um dos grandes impactos do fato de me tornar adventista é saber que a igreja adventista ela está profetizada na Bíblia. Ela não é simplesmente uma igreja que um homem criou porque descobriu a verdade bíblica. Não é? Mas Deus já tinha sonhado com essa igreja desde séculos, desde o início dos tempos. Ele sonhou e preparou os tempos para que este movimento existisse. Não é? Nós vamos depois, aqui a nossa lição vai estudar mais adiante, essa igreja como os 3 anjos que vão para o meio do céu, um quadro maravilhoso desse povo que é remanescente de Deus no final dos tempos, mensageiro do Senhor. Não é? O livro de Apocalipse apresenta como eles vão surgir no capítulo 10, ou seja, vai pegar o livro de Daniel, vai estudar essa profecia, vai ser doce como um mel na boca, mas amargo como um fel. Ou seja, eles esperavam a volta de Jesus em 1844, isso não se passou. E daí veio a mensagem de Deus, é necessário que você predique, que profetize para muitos povos, línguas, nações. O verso número 10. Exato, Agora, antes de entrar nisso especificamente, a Babilônia. Sim, mas só para, talvez aqui, é que quando você lê tudo isso, você cria uma expectativa de que se é um mensageiro de Deus, como anjos, se é esse povo que teve essa experiência, então deve ser uma coisa maravilhosa, e é uma coisa maravilhosa. E pensa que não tem problemas? Não. A profecia bíblica diz, aqui estão os seus problemas. O seu problema, às vezes, a autossuficiência, eu sou rico, não necessito de nada. Não é? Às vezes a cegueira espiritual, o orgulho espiritual, não é? Você precisa. E alguns adventistas pegam isso e dizem, então essa igreja não vale tanto assim. Será que e alguns adventistas meio extremados, né, diz que não, a igreja adventista se tornou Babilônia. Aí vem a mensagem de Deus. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 66 e 67. Ellen White declara bem claro, a mensagem que declara a igreja adventista 7º dia ser Babilônia e chama o povo de Deus a sair da igreja adventista dela, né? Então alguns irmãos fazem isso. Não vem de nenhum mensageiro celeste. Ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. Jesus vem para dar aos membros da igreja, individualmente, as mais ricas bênçãos, uma vez que lhe abram a porta. Então nós temos de abrir a porta. Mas Deus nunca chamou essa igreja de Babilônia. Essa é a sua igreja, menino dos seus olhos, com os seus problemas, mas amada do Senhor. E Deus vai atuar nessa igreja de tal maneira que ela vai cumprir os propósitos de Deus, porque não existe uma 8ª igreja. Não é? Agora, a Babilônia é outra coisa. Babilônia, a descrição bíblica é bem clara. Essa igreja chamada Babilônia, ela existiria durante aquele período dos tempos e metade do tempo, ou 42 meses, ou seja, o período da Idade Média. Ela perseguiria os santos do Altíssimo durante 1260 anos. Ela se uniria com os poderes mundanos, não é? Ela está sentada sobre a besta, né? Então, ela está envolvida na política, está envolvida no mundo, ela muda a mensagem de Deus, ela bebe o sangue dos santos. Não é? Então ela tem de reinar por mais de 1 milênio durante a idade, já é passado, durante a Idade Média. Ela tem de corromper a verdade bíblica, ela tem de colocar outro sistema no lugar. E essa é a mesma coisa que a ponta pequena de Daniel. A Babilônia aqui é a ponta pequena de Daniel.
As duas são paralelas. As ações delas são as mesmas, não é? Então, não existe como dizer que a igreja adventista seja Babilônia. Sim. A profecia é bem clara. Hein? É bem clara. Ah, mas as filhas, elas aceitam as doutrinas de Babilônia e andam nela. E uma das grandes doutrinas de Babilônia é a questão da lei de Deus e o dia de guarda. E o anjo em Apocalipse fala, né, de que sair dela, povo meu, quer dizer que o povo remanescente não tem que contaminar-se com essas coisas, né? Sim, e ainda mais também, eu creio, pastor Edson, assim, importante é que Deus tem um mensageiro. E acho que isso é importante nós, como adventistas, temos bem claro. Porque às vezes nós temos aquela ideia que nós somos simplesmente o único, aquela ideia de exclusividade. Deus tem muito povo em Babilônia, que são cristãos sinceros, verdadeiros, que servem a Deus segundo a luz que eles têm. Mas Deus levantou um movimento profético no final dos tempos, que como 3 anjos voa pelo meio do céu, proclamando que chegou a hora do juízo de Deus. Mensagem terceira. Mensagem do terceiro anjo. Que nós devemos adorar o Criador, está ligado com a guarda do sábado, e preparar-se para a volta de Jesus, e sair do meio de Babilônia. Ou seja, Deus tem muito povo lá. Né? E nós, como adventistas, acreditamos, nós somos povo de Deus, somos. Mas Deus tem muito povo nas igrejas, nos outros movimentos religiosos, gente sincera, pastores, membros, não é? Pessoas que amam a Deus, mas que, no entanto, não conhecem a verdade restaurada. E eles são convidados a sair. E eles são convidados a conhecer essa mensagem, tomar a decisão de sair de Babilônia. E se unir a esse movimento profético, para poder preparar o máximo de pessoas possível para a volta de Jesus. E agora, então, nós sabemos que as 7 igrejas são 7 períodos, as 7 trompetas, são 7 períodos os mesmos. Você continua paralelo, né? A mesma coisa em Daniel ocorre em Apocalipse. Né? Para mostrar os tempos, agora especificamente mostrando os períodos da igreja. Agora, a igreja remanescente, como nós chamamos, a igreja a igreja é uma só, do início ao final, características similares sempre. Agora, neste tempo, Deus levanta especificamente um remanescente, né? Agora, você vê incrível como a Bíblia descreve este assunto, aprofundando mais Apocalipse capítulo 10, versículo 10, desde o capítulo 1, do verso 1 até o verso 10. Nós encontramos aí na palavra de Deus algumas declarações interessantes, né? Que fala sobre o anjo que estava em cima do mar, em cima da água, e que representaria talvez 2 grandes vínculos que é Antigo Testamento e Novo Testamento, enfim. E depois vá para o livrinho pequeno, né? Qual é o livrinho pequeno identificado nesse capítulo 10? Está falando de Daniel? Sim. O interessante é que vê assim, eu vi um livro aberto na mão do anjo. Quando nós voltamos à Bíblia, existe um livro que foi cerrado, fechado. Sim. Que é o livro de Daniel. Lá no finalzinho, capítulo 12, diz, fecha esse livro até o tempo do fim. Quando então ele será aberto. Agora se abre. Então. Agora está aberto o livro. E a gente começa a compreender melhor as profecias de Daniel e compreender o tempo que ela pregou. E aí foi isso que é a origem da Igreja Adventista. E Daniel é um livro pequeno mesmo, né? Sim, um livro bem, agora, mas 12 capítulos. Muito significativo profeticamente. Agora, ele abre o livro e começa a escudrinhar e desenvolver o que estava fechado. E aí, então, ele comeu. E ele foi amargo no ventre. Então, doce na boca, amargo no ventre. Está referindo-se, então, àquele desapontamento. Porque eles começaram a comer o livro de Daniel, especialmente nossos pioneiros, em 1830 e 40, né? E depois, quando descobriram que aquilo que estavam lendo e interpretando erradamente, porque achavam que em 1844 Jesus viria, mas Jesus não veio esse dia, e foi um desapontamento muito grande mesmo. E foi como aquela coisa amarga no ventre. E desse grupo, então, o verso 10 termina dizendo, é necessário que profetizes outra vez. Isso quer dizer que, nesse momento, surge, em 1844, nesse mesmo ano, Ellen White, de 17 anos,
recebe a inspiração, o Espírito de Profecia vem sobre ela e ela se torna aquela orientação profética para esse tempo. Né? Exato, e acho maravilhoso nesse capítulo 10, nesse verso que fala, não é? E diz assim, é necessário que profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Não é? Essa expressão de povos, nações, línguas é a mesma que aparece no capítulo 14. Né? Diz, eu vi um outro anjo, verso 6, voando pelo céu, tendo o evangelho eterno, quer dizer, a Bíblia, que é o evangelho eterno de Deus, não é? Antigo, Novo Testamento, todo pregando a Jesus, seu sacrifício, sua volta, etc. Não é? Para pregar a todos que assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, povo e língua. Não é? E o que ele prega? Nota só, temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Está focado no juízo de Deus. Chegou a hora. Não existe muitas igrejas que pregam que o juízo de Deus está ocorrendo. Eles esperam para o juízo de Deus chegar para o futuro ainda. Não, o juízo já começou. Um detalhe, diz ali, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorar o Criador. Nós vivemos numa época onde a crença no evolucionismo, muitas igrejas aceitaram que Deus não criou a nossa terra, o universo, como está escrito em Gênesis. Mas um mensageiro de Deus nesses últimos dias prega que ele criou. E como é que eu reconheço que ele criou? Guardando o dia que ele santificou para celebrá-lo como Criador, que é o sábado. Sábado também. E depois, notem bem, diz aqui, quem que é esse movimento? Quem que são esses anjos que chamam para fora de Babilônia? Diz aqui está a perseverança dos santos, hein? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, até aqui vários detalhes, que é muito interessante. Teria uma experiência amarga, doce e amarga, com o livro de Daniel. Mas eles precisavam profetizar para frente. Não é? Nós vemos o dom profético desenvolvendo neste movimento. Este movimento vai para o mundo todo. Para o mundo todo. Eles dizem que o juízo já começou. Eles dizem que adorarem o Criador, numa época que pessoas não acreditam mais na criação. No evolucionismo agora. Então, todo mundo, eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Olha, quando se coloca todos esses elementos juntos, todos esses elementos... De quem está falando? Só existe um. Então, eu acho, assim como adventista, essa grande alegria de pertencer a um movimento profético que Deus sonhou e o qual nós tivemos a honra de ser chamados a participar. Amém. Mas, ao mesmo tempo, a grande responsabilidade, porque Ele deseja que nós cumpramos essa missão. Não é? Esse movimento é perfeito? Ele diz, não é perfeito, porque é Laodiceia. Ele conhece as nossas mazelas. Mas nós vamos agora desanimar porque nós temos defeito? Não. O que nós temos que fazer? Abrir a porta para Cristo, para que Ele opere aquilo que Ele deseja na nossa vida. E Ele coloca os remédios, inclusive. Ele coloca todos os remédios. Ele tem tudo para curar. Coloca colírio, as ouro, vestimentas vestes, puras. Exato. E todo o demais. É uma grande bênção saber que Deus tem um plano para essa igreja. Conosco, sem nós, Ele vai entrar glorioso naquele dia, quando todo termine. A grande controvérsia culminará e Deus, com seu povo, serão vitoriosos. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. A igreja adventista representada por Laodiceia tem alguns problemas e tem a cura que Deus oferece. Queremos receber esses remédios em nossa vida? Será esse nosso desejo? Nós vamos ficar, talvez, só lamentando todas as características humanas, porque a igreja é composta por seres humanos falíveis. Por isso que Deus mostra claramente nossas dificuldades, mas também nos oferece o remédio. O perigo de Babilônia é um perigo hoje, e a mistura de verdade com erro, a melhor forma de identificar esse erro é lendo a Bíblia. Por isso que estas lições nós temos enfatizado a leitura da Bíblia e com oração e o testemunho são ferramentas maravilhosas para manter-nos fiéis. Vamos passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Apocalipse começa seus textos, suas palavras, dizendo: bem-aventurado é que lê
e guarda as palavras desta profecia. Feliz é que lê, guarda, não só ler, sino guardar. Pela graça de Deus, nós podemos propor-nos ler a Bíblia todos os dias e envolver-nos na missão de pregar a mensagem que Deus deu para esta igreja. O que acha? Podemos fechar esta lição dessa maneira? Podemos resolver, em nome de Jesus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, guardar, ler a palavra de Deus todos os dias e guardá-la no coração e então compartilhá-la com os demais. Bem simples. O Senhor, você, professor, seus alunos, todo mundo podemos fazer isto. Deus te abençoe nesse cometido. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra, pelas profecias. Nos ajude, Senhor, a compartilhá-la com os demais e nós possamos lê-la todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém.